com os hinos, com as orações, com a leitura da palavra, com cada ato deste culto, Senhor, seja dirigido por Ti. Te louvamos no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos, irmãos, nos colocar em pé e vamos cantar o hino de número 88 do Hinário Novo Canto, cujo título é Amava-me, Senhor, ainda cintilante.
uma oração à nossa irmã Ana Regina. Muito obrigada, Senhor Deus, por esta noite. Agradecemos, Senhor Deus, por tudo que tem feito em nossas vidas. Que o seu amor dura para sempre, Senhor Deus, nos nossos corações. Nós precisamos sempre te obedecer. Te louvar no seu nome, Senhor Jesus. Agradecemos por todos os irmãos que estão aqui, Senhor. A gente está falando para cada coração, Pai. A gente está fortalecendo cada dia mais, estar na tua presença, Senhor Deus. Perdoa nossos pecados, Senhor Deus.
Senhor, cuide da gente aqui, Senhor, cuide de cada irmão que congrega aqui, Senhor, daqueles que nos visitam, Senhor, desde os menores, Senhor, aos mais velhos. Que o Senhor esteja abençoando a cada um, Senhor, visitando as suas famílias, Senhor. Que o Evangelho, Senhor, alcance o coração daqueles que serão teus, Senhor. E que essa igreja, Senhor, seja um instrumento sempre nas tuas mãos, Senhor. Abençoe o nosso pastor, Senhor, que trará a mensagem, que ele fale aos nossos corações através da tua palavra, que o Senhor fale através do teu servo, Pai. Teu Santo Espírito toque o nosso coração, Senhor, e aplique todas as verdades da tua palavra às nossas vidas, Senhor. Obrigada por tudo, nós oramos no nome de Jesus. Também agradecemos pelos dízimos, Senhor, que foram entregues. Que o Senhor esteja provendo, Senhor, para a casa de cada irmão, Senhor, e que nós podemos expressar, Senhor, o nosso louvor e gratidão a Ti, Senhor, através dos dízimos. Em nome de Jesus, nós oramos com perdão dos nossos pecados. Amém. Os irmãos possam sentar. Graça e paz, amados irmãos. Com grande alegria que retornamos à casa do Senhor, no dia do Senhor, para louvá-lo, para refletir mais um pouco sobre a palavra dele, para assim nos alimentarmos de maneira coletiva, junto com os irmãos, para enfrentarmos mais uma semana que se inicia, sabendo por certo que estamos debaixo das asas do Altíssimo que nos protege. Irmãos, eu estou com um propósito de, durante alguns finais de semana, falar com vocês sobre os profetas menores. Domingo passado nós falamos sobre o profeta, quem lembra? Miqueias. E hoje nós falaremos sobre o profeta Naum. Profetas menores, não porque eram baixinhos, mas porque escreveram pouco. Quando você pega um livro do profeta menor, em relação a profetas como Isaías, Ezequiel, próprio Jeremias, você vai notar que os livros desses profetas, tipo Miqueias, Naum, Jonas, Obadias, Sofonia, Ageu, Malaquias, são os livros que têm menos páginas. Então, por isso são chamados de profetas menores. E estaremos refletindo sobre esses profetas menores por alguns domingos. Não todo o livro, mas passagens. E hoje, então, Naum está logo depois de Miqueias. Eu sempre brinco, né? Quando a gente fala de profetas menores, parece que eles fogem da Bíblia. É difícil, às vezes, de encontrá-los. Mas ele está um pouco depois de Miqueias, é o seguinte, e antes de Abacuque, está entre os dois livros, se ajuda, entre Miqueias e Abacuque. Naum, capítulo 1, tá? Eu vou ler na versão internacional. Naum, capítulo 1. Antes vamos conversar com Deus, pedir a orientação. Pai querido, nós te louvamos e agradecemos por esta noite. Louvado seja o Senhor que nos trouxe até a tua casa de adoração e oração. Que os momentos que aqui passaremos sejam momentos edificantes para a nossa vida. Que o Senhor, ó Deus, ao trazer a tua palavra até a nós, que ela venha ao encontro de nossas necessidades. E que ao sairmos deste edifício, saiamos, ó Deus, maravilhados com o teu poder, pensativos, ó Pai, sobre a tua misericórdia, sobre a tua graça e sobre o teu amor para com todos nós. E em Cristo Jesus nós rogamos que o Senhor também conceda a nós sempre a paz, para que continuemos a nossa jornada com os olhos focados em Cristo Jesus. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Naum, capítulo 1, versículo 1 a 7, diz assim logo de início: advertência contra Nínive. Livro da visão de Naum de Elcós. O Senhor é Deus zeloso e vingador.
O Senhor é vingador, seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, faz que todos os rios se sequem. Baçã e o Carmelo se desvanecem, e as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem e as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que neles vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar de sua ira? O seu furor se derrama como fogo, e as rochas se despedaçam diante dele. O Senhor é bom, um refúgio em tempo de angústia. Ele protege os que nele confiam. Amados irmãos, nós temos aqui uma profecia de Naum contra Nínive. Deus é bom e se preocupa conosco. É o tema de hoje, nesta hora. O capítulo 1 deste livro, ele apresenta uma magnífica descrição dos atributos de Deus, do caráter de Deus. Já logo no versículo 1, nós temos ali a descrição da visão do profeta Naum, falando sobre a onisciência de Deus. Ele é onisciente. Depois, no versículo 1, nós temos aí uma declaração de que Deus é justo. Do versículo 3, parte A, logo no início, Deus é longânimo. E depois, do versículo 3, no finalzinho até o versículo 6, Deus é onipotente. E o versículo 7, Deus é bom. E no versículo 8, eu não li mais, ali nós temos uma descrição que Deus é santo. Sendo que todos esses adjetivos de Deus, ou atributos de Deus, qualidades de Deus, eu digo que dava aí inúmeras pregações, mas eu vou focar com os irmãos nesta noite no versículo 7, sobre a bondade de Deus. Diz aí: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Amados irmãos, esse versículo é uma promessa impressionante. Mas para entendermos o peso e a força por trás desta promessa do Senhor, a gente precisa remontar a história da época, o que aconteceu naqueles dias. Para muitos comentaristas, o sermão de Naum foi o sermão que Jonas queria pregar para os ninivitas, mas ele foi proibido por Deus de pregá-lo. Ele queria pregar sobre a destruição de Nínive. Para Jonas, Deus mandava os ninivitas, os assírios, de cabeça para baixo para o inferno imediatamente. Jonas não queria que Nínive fosse salva, fosse perdoada por Deus. Mas, no entanto, Deus o proibiu e ele pregou misericórdia e Deus mostrou clemência para com aquele povo. Jonas não queria que Deus perdoasse os assírios. Por isso, ele improvisou, talvez o sermão mais curto da história. Jonas improvisou um sermão ali, no máximo de 5 minutos, achando que aquele sermão de 5 minutos não ia surtir nenhum efeito no povo, que o povo não ia se arrepender. E ele diz: olha, em tantos dias Nínive vai para baixo d'água. Pronto, só isso, mais nada. Ele não queria que o povo se arrependesse de maneira alguma. Mas a história diz que todos aqueles que ouviram, e até mesmo aqueles que não ouviram o sermão de Jonas, naquele dia se arrependeu. E aí Deus exerceu misericórdia sobre o povo assírio e de Nínive. Já o sermão de Naum,
o sermão que Jonas queria ter pregado foi um sermão de condenação. É interessante porque os dois profetas menores, eles se ocuparam exclusivamente em Nínive, porém com uma diferença de anos, mais ou menos para alguns, em torno de 150 anos, quando Jonas pregou e agora quando Naum pregou, uma lacuna de aproximadamente 150 anos, então até chegar a Naum. Mas os assírios, eles tinham se arrependido nos dias de Jonas. Quando a gente lê o livro, até o rei convocou o povo se arrependeu, mas com o passar dos anos, surgiu uma nova geração, e essa geração virou as costas para Deus, voltando às suas práticas terríveis de pecados. Os assírios formaram o império mais mau que já existiu na história. A gente olha para a história e acha que talvez Hitler fosse o camarada mais mau que houve na história. Mas quando a gente lê a história dos assírios, irmãos, essas pessoas eram muito maus. Mas a palavra de Deus diz que neste momento, com Naum, chega a hora do juízo. O justo juiz de Deus cairá sobre aquela cidade sanguinária. Os exércitos assírios, quando conquistavam as pessoas, eles levavam elas amarradas e chegavam em suas praças, colocavam seus crânios, cortavam a cabeça, tiravam ou colocavam os crânios empilhados na praça como testemunho do seu poder. Alguns pegavam e eram empalados pelo exército e pendurados nas estacas, nos portões de Nínive, mostrando ali o poder do império assírio, daquela cidade extraordinária que era Nínive. Esses homens eram maus e o Senhor os perdoou na época de Jonas, mas agora Deus vai cair com a sua ira sobre aquela cidade. Desta vez, Deus disse a Naum: pregue, vai lá, pregue, que desta vez não há tempo para arrependimento, não há lugar para a misericórdia, eles estão prestes a serem destruídos. Não haverá tempo para a misericórdia. E Naum foi e pregou. E Deus está prestes a esmagar Nínive e todo aquele império assírio. E então é surpreendente, irmãos, porque no meio de um sermão de tristeza, de condenação, de derrota esmagadora para Nínive e a Assíria, nós encontramos esse versículo, quase do nada: o Senhor é bom. O Senhor é uma fortaleza no dia da angústia. O Senhor, Ele protege aqueles que nele confiam. E aí eu fiquei olhando para esse versículo e nós temos aqui 3 frases impactantes. E eu quero ver a primeira com os irmãos nesta noite: o Senhor é bom. Logo de início, Naum descreve: o Senhor é bom. Mas ele disse: o Senhor é bom, mas Ele é juiz. O juiz Jeová, e Ele, como um justo juiz e caprichoso, Ele vai derramar a sua ira. Ele é tardio em irar-se. Lembre-se de Jonas até Naum, 150 anos aproximadamente. E Ele é tardio em irar-se e espera pacientemente os frutos do arrependimento antes de castigar. E esse texto então nos revela a personalidade de Deus. Que Deus é bom, Ele é paciente, mas chega uma hora que a ira de Deus será derramada. Por mais terrível que o Senhor possa parecer aos seus inimigos, aos olhos do seu povo, nós o consideramos bom. Ele é bom para nós. Deus é bom em seu caráter e em suas obras. E a sua bondade nos conduz ao arrependimento. Sua bondade nos oferece graça. Sua bondade leva a dar-nos o que não merecemos. Por quê? Porque Ele é bom. Somos cercados de cuidados e livramentos. O Senhor é bom em seus atos. Naum diz: o Senhor faz secar o mar. Certamente lembrando da passagem do mar lá no Egito. O Senhor faz as plantas murcharem, as terras se fendem, as terras tremem,
você de uma lama e pôs os seus pés sobre uma rocha. O Senhor tirou você de um poço, de lamaçal, e colocou você em terra firme. Ele firmou você no local seguro e colocou um novo cântico na sua boca, um hino de louvor ao nosso Deus. E muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Então, meu amado, tenha fé, ainda não acabou, não temas, pois o Senhor vai ordenar a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. É isso que Naum estava pregando para as pessoas de Judá, que estavam também vivendo ali aos arredores de Nínive, e pregando arrependimento, pregando que o Senhor é bom, e se voltarmos para Ele, se escondermos debaixo de suas asas, debaixo da sua sombra, Ele irá nos ajudar, irá nos socorrer. Quando você se levantar desse banco, amado irmão, para ir embora, vá na força do Senhor teu Deus, santo, misericordioso e grande em amor e justiça. Pois a palavra de Deus diz que bendito é a pessoa cuja confiança está no Senhor. Certamente a bondade e o amor de Jesus Cristo vai seguir você todos os dias da sua vida, quando você confia nesta bondade de Deus. Nós podemos ver que o povo de Judá, ele voltou, e ele foi um povo abençoadíssimo, porque confiou no Senhor. Amados irmãos, eu disse domingo passado que nós também merecemos os mesmos castigos, as mesmas punições que o povo de Israel mereceu por seus pecados. E Deus, Ele é paciente conosco também. Ele está aguardando a nossa confissão, a nossa contrição diante dEle. E Ele está dizendo, eu sou bom. Fazei prova disso e vede que eu sou bom. Hoje, eterno, é o dia de quebrantamento diante de Deus, reconhecendo a sua bondade sobre todas as coisas. Amados irmãos, eu disse que são 3 frases impactantes nesse versículo. E a segunda é essa: o Senhor é fortaleza no dia da angústia. A segunda frase é: por ser bom, Deus é uma fortaleza, é um refúgio no dia, no tempo da angústia. Sabemos muito pouco sobre Naum, muito pouco. Somente que o seu nome significa consolação ou confortador. E que ele nasceu numa cidade de Elcós. Ele é um egoísta. Provavelmente Elcós era um vilarejo de Cafarnaum, que era uma fortaleza. Eles têm essa foto porque realmente lá era uma fortaleza entre os vales. Segundo algumas pessoas que fizeram peregrinação por ali, por proximidade de Cafarnaum, diz que chega um momento que não dá mais para ir de carro, ou você vai montado em animais, e lá no finalzinho da montanha você então consegue enxergar ainda hoje ruínas desse vilarejo de onde Naum nasceu. Realmente é uma fortaleza esse lugar, e provavelmente Naum estava lembrando dessa cidade de onde ele veio, que era uma fortaleza esculpida na face do penhasco. Uma fortaleza absolutamente invencível, absolutamente segura. E é provavelmente então que quando ele falou sobre o Senhor ser uma fortaleza, ele estivesse aqui olhando para o seu vilarejo, que era absolutamente seguro, um lugar onde nenhum inimigo poderia pegá-lo, um lugar de confiança, um lugar de segurança, um lugar onde você seria mantido, protegido. E assim que ele descreve seu Deus, ele diz: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da sua angústia. Também temos uma história de quando Lutero escreveu aquele hino, Castelo Forte ao meu Senhor. Ele estava sendo perseguido pelo clero do romano, e então um dos seus amigos deu uma guarida para ele em seu castelo, onde era uma fortaleza,
onde ele ficou ali por algum tempo, protegido, e foi ali que ele escreveu o hino Castelo Forte é o meu Senhor, porque ele estava protegido naquele castelo. E amados irmãos, a ideia de Naum é essa: nós estamos protegidos do Senhor, Ele é o nosso castelo forte. O Senhor é o refúgio incomparável para os seus filhos, para nós, no momento do infortúnio, no momento da desgraça. O Senhor é bom, mas somente para com aqueles que nele se refugiam. Quando o Senhor, Ele abriu a porta da sua mansão para nós, Ele montou uma guarda em torno de cada um de nós. Por isso, amados irmãos, quando estivermos aflitos, angustiados, com a alma inquieta por qualquer coisa, saibamos que Deus pode nos socorrer. Ele é o nosso castelo. E a palavra de Deus diz que nós devemos esconder na sombra do Deus onipotente, do Altíssimo. Amados, durante as circunstâncias adversas, Deus é o nosso abrigo no temporal. Deus é nossa fortaleza em todos os tempos, mantendo a nossa paz e nos defendendo de nossos inimigos. Por isso, podemos viver em descanso, se temos a certeza da ajuda oportuna de Deus. Não fique com medo, fique com Deus. Não temas. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. O próprio Deus, Ele nunca vai deixar você, nunca vai abandonar você. Não tenha medo, não desanime. A impenetrável Nínive, o grande exército daqueles dias, foi derrotado por Nabucodonosor, por Babilônia. Mas sabe como Nabucodonosor derrotou os assírios? Foi o seguinte: havia um rio que cortava a cidade de Nínive. Não era o mar, como diz a história, que Jonas foi vomitado na beira da praia. Não, no rio, é um rio, estava longe, inclusive, de praia. E aquele rio passava, era uma das maravilhas de Nínive. E aconteceu que, de repente, o rio aumentou o seu nível e veio estourando todas as muralhas de Nínive, estourando os castelos, as casas, levando tudo. O Senhor levantou esse rio. Aí depois veio a Babilônia e acabou com o resto. Dominou o grande exército assírio. Mas foi o Senhor. Por isso Naum diz: o Senhor, Ele faz secar os mares. Mas diz lá no versículo 8: o Senhor também fez com que aquela enchente acabasse com a cidade de Nínive. Então esse é o nosso Deus. O Senhor venceu a batalha para o povo judeu. E nós também somos mais que vencedores. Paulo olha para os romanos, que também estavam, os nossos irmãos da igreja de Roma, que estavam também passando por um momento muito complicado na história. O Nero, um maluco, um adoidado, estava perseguindo os crentes, tacou fogo em Roma, jogou a culpa nos cristãos, estava massacrando os nossos irmãos, jogando eles nas arenas para lutarem contra feras, queimando muitos irmãos vivos, pregados, amarrados em estacas, crucificando irmãos. E então, no meio daquela situação toda, muitos perdiam seus bens, perdiam sua família. E então Paulo vai e escreve para eles assim: olha, tenham força, vocês são mais que vencedores. Não que serão ainda, a ideia é que já são mais que vencedores. Nós já somos mais que vencedores. Certamente Paulo, como um bom judeu, conhecedor de toda a história do seu povo, olhando para essa história, olhando para as vitórias que Deus trouxe para o povo ao longo da história, ele diz: olha, Deus, Ele nos deu a vitória. Então já somos vitoriosos. Não desanime, meu amado. Não jogue a toalha.
Seja qual for o problema, a sua situação que assola a sua vida, que escurece o seu viver, não tema, não jogue a toalha, não desanime, não tenha medo. Vá para casa sabendo que o seu Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus que faz as maravilhas, as proezas neste mundo em que vivemos. É o mesmo Deus de Naum, é o mesmo Deus de Jacó, é o mesmo Deus de Abraão, que fez proezas ao longo de toda a história bíblica e também da história secular. Esse é o nosso Deus. Um Deus que batalha as nossas lutas, um Deus que vai à frente, tirando todos os inimigos, os embaraços, para que possamos triunfar. Por mais que olhemos para as circunstâncias e as vejamos como um obstáculo muito maior do que a nossa fé, a palavra de Deus nos diz, nos exorta para não cairmos diante desses obstáculos, mas olhar para Cristo, o nosso Senhor Salvador, que venceu por nós. Ele veio e venceu tudo isso por nós, até a morte. Ele venceu por nós. Talvez o que mais nos temeria é a morte, mas Jesus a venceu também. Então não tema, não se preocupe. Deus está lutando, está travando as suas batalhas. E a próxima frase é esta: o Senhor conhece os que nele se refugiam. Você se refugia no Senhor? Você se esconde debaixo da sombra do Deus Altíssimo e Onipotente? Você se esconde debaixo das asas do Senhor? Você se dobra diante da cruz do Calvário, de Cristo Jesus? Olha aí, a aproximação de Deus não deve ser somente em tempo de aflição, em tempo de angústia, mas devemos manter uma aproximação saudável, em paz com o Senhor, que é bom. Naum pregou que Deus conhece aquelas pessoas que buscam nele refúgio. Deus conhece. Deus me conhece. Deus te conhece. Deus conhecia naqueles dias o povo misturado, os ninivitas, os assírios, os judeus que eram exilados ali. Deus conhecia que o povo dele o buscava, por isso o protegeu. O Senhor nos conhece. E esse conhecimento do Senhor refere-se ao seu intenso cuidado, amor, carinho, bem-estar para com seus filhos. Deus sabe tudo sobre nós. Ele sabe sobre nossos nomes. Ele sabe nosso endereço. Sabe tudo. Ele conhece sua presença, diríamos hoje, nas redes sociais. Talvez só você ache que você sabe os caminhos que você trilha. Não, o Senhor sabe. Ele conhece a sua agenda para esta semana. Ele conhece a sua história. Sabe aquela coisa que você guarda lá no fundinho do seu coração, achando que só você sabe? Deus também sabe. Ele conhece tudo sobre você, conhece suas fraquezas, Ele conhece os seus vícios, Ele sabe tudo sobre você. Tudo. Mas, não com indiferença. Ele nos conhece com preocupação compassiva e amor terno. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele sabe exatamente do que precisamos. O salmista disse: antes que uma palavra esteja em minha língua, tu a conheces completamente. Antes mesmo que eu seja capaz de formar as palavras do meu questionamento, petição ou elogio, ele já sabe. Esta é a ideia do salmista. Por isso que o apóstolo Pedro disse em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7. Pedro vai dizer assim: olha, lançai sobre ele, Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele ama você. Então Deus nos ama e relaciona-se intimamente conosco. Somos
Debaixo de suas asas, irmãos, somos protegidos das tempestades da vida. Ele jamais desampara aqueles que nele refugiam. Jamais. O Senhor é a nossa luz, é a nossa salvação. De quem teremos temor? Se o Senhor é com você, quem pode causar medo em você? Satanás? Não. O inferno? Não. O Senhor é o nosso refúgio, forte refúgio. De quem teremos medo? Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. E olha, amados irmãos, quando agimos assim, você não precisa temer o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas. Você não precisa temer nem a praga que devasta ao meio-dia, porque você está seguro. Você está debaixo do abrigo do Senhor, está refugiado debaixo das suas asas. Nenhum mal poderá atingir, desgraça alguma chegará à sua tenda. Essa é a promessa de Deus. Amados, nós podemos concluir com a história de Naum, na sua profecia contra Nínive. Conforme vimos aqui, Naum apresenta alguns aspectos do caráter divino de Deus. E Deus aqui, ele vai mostrar que Deus é um Deus zeloso, mas que toma vingança contra os seus adversários, mas que é tardio em irar-se, e que no julgamento ele lembra-se daqueles que confiam nele. Ninguém é perfeito, o ser humano não é perfeito. Nós somos de barro. O salmista diz, ainda bem, parafraseando, que o Senhor sabe que somos feitos, a nossa estrutura é de barro, algo frágil. Somos frágeis. Mas a palavra de Deus diz que isso não é motivo para vivermos uma vida de pecado, de ignorância diante da palavra de Deus. Precisamos buscar sempre crescer diante do nosso Deus em vida espiritual. Por isso, diante de algo que a gente vê que foi contra a palavra de Deus, devemos pedir perdão, dobrar nossos joelhos e clamar por misericórdia. Porque desta forma, amados irmãos, nós estaremos nos braços de Deus e Ele irá nos perdoar em Cristo Jesus. Mas o Senhor, Ele julga aqueles que confiam nele também. Mas certamente o Senhor julga com amor e carinho. Desta forma, precisamos aprender a confiar mais em Deus, pois os seus juízos são retos. Deus sempre vai agir mediante ao seu grande amor. No último versículo de Naum, capítulo 1, veja, diz assim lá, no último versículo do capítulo 1, vejam sobre os montes os pés do que anuncia boas notícias e proclama a paz. Esta é a mesma profecia que Isaías fez lá no capítulo 52 do seu livro, Isaías 52. Os pés que trazem boas novas são os pés do Senhor Jesus Cristo, perfurados por pregos. E isso então, amada igreja, nos fala que sobre Cristo Jesus, aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Se Cristo é a maior expressão do amor de Deus, o Senhor é bom, Ele é a fortaleza no dia da angústia, Ele reconhece os que nele se refugiam, Ele reconhece aqueles que estão olhando para os pés cravados e as mãos gravadas naquela cruz. Então entregue o teu caminho ao Senhor.
Confie nele e o mais ele vai fazer. Talvez alguns de vocês estão tristes neste momento, mas saiba que a alegria que Jesus lhe dá, meu irmão, ninguém pode tirá-la de você. Ninguém. Você confia nisso? Confia nessa promessa? Aleluia. Glória a Deus, confia. Posso ouvir um aleluia? Aleluia. Confirmação, você confia. E olha, não temas. Não temas, pois a sua oração foi ouvida. Você que ao entrar neste templo, ao sentar nesse banco, dobrou os seus ombros diante do altar de Deus e levou as suas orações até a Ele, saiba que Ele ouviu. A sua oração foi ouvida. Vá para casa e descanse. Pois o que semeia com lágrimas, o que diz a palavra? Colherão com gritos de alegria. Glória a Deus. Isso é uma promessa. Mas basta confiarmos em Cristo Jesus. Ele é a nossa âncora. Ele é a âncora que nos vai levar ao destino em segurança. Até chegarmos lá, irmãos, no nosso destino, que é a cidade maravilhosa, o paraíso, nós vamos sofrer alguns trancos e barrancos. O nosso barco, a embarcação, vai passar por algumas ondas altíssimas, algumas tempestades. Talvez rache o casco, talvez entre água, talvez nós fiquemos apavorados na nossa caminhada cristã com algumas circunstâncias. Mas, irmãos, o nosso capitão, ele é Jesus Cristo. Ele está no timoeiro. Ele é a própria âncora. A promessa é fiel. E Ele nos prometeu que Ele é seguro. Ninguém, nem Satanás, pode nos tirar das mãos dele. Confiemos nisso. E podemos dormir tranquilos. Apesar das situações complicadas, talvez não saibamos como resolvê-las, talvez fugir do nosso controle. Esse é um momento legal, porque quando foge do nosso controle, a gente deposita em Cristo mesmo, não tem mais ninguém. Você se lança, como Pedro disse, se lança inteiramente nos braços de Jesus Cristo. E Ele vai fazer a obra, como já está fazendo. Que Deus abençoe a cada um. E que durante essa semana toda, olhemos para a cruz de Cristo e vejamos sempre Cristo nos conduzindo como mão forte e poderosa rumo a Canaã celestial. Amém? Amém.
o Senhor nos guie, Senhor, nessa jornada da vida, Senhor. E por meio, mesmo que passemos por vales escuros, Senhor, que o Senhor seja a nossa luz. Que o Senhor nos guie, Senhor, e nos dê esperança, Senhor. Sabemos que neste mundo, Senhor, tão perverso, muitas vezes o nosso coração tem um ânimo sugado, Senhor. Muitas vezes as adversidades nos deixam tão deprimidos, Senhor. Mas o Senhor se propõe a ser a nossa fonte de alegria, Senhor. Então que nós possamos confiar em Ti, Senhor, confiar em quem o Senhor é, confiar nas Suas promessas, Senhor, confiar que tudo vai ficar bem, Senhor. E o Senhor será glorificado nas nossas vidas, Senhor. Que um dia reinaremos contigo, Senhor, longe de toda a opressão do pecado, Senhor. Que o Senhor nos guie, Senhor, abençoe cada irmão, console aqueles que estão desanimados, tristes, Senhor, que precisam de Ti. Que o Senhor nos fortaleça, Senhor. Que a palavra que nós ouvimos hoje, Senhor, que ela reverbere em nossos corações durante a semana. Que nós possamos sempre lembrar, Senhor, daquilo que ouvimos, da Tua palavra, e que nosso coração seja sempre confortado por Ti, Senhor. Abençoe cada irmão, Senhor, as suas famílias, que na semana, Senhor, no meio das alegrias, adversidades, que o Senhor possa trazer o Seu consolo, o Seu conforto, e o Senhor seja sempre glorificado nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Amém. Vamos fazer a leitura.